Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Já queria aqui passar para desejar o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para você, concurseiro, e para você, concurseira, que está aí estudando e que está exercendo aí o seu processo, está na caminhada aí da sua aprovação, no seu processo de aprovação. Como eu sempre digo nos vídeos, que quem fala é o Jardel, e hoje, gente, a nossa aula de hoje ela vai ser uma aula complementar / atualização do conteúdo de uma aula que já está aqui publicada no YouTube, tá? Aqui no nosso canal no YouTube. E essa aula de hoje vai ser um complemento em relação à aula 3, processo penal, com o tema inquérito policial, tá? Então, aula inquérito policial, parte 3, essa aula é complementar. E aí, gente, eu vou deixar aqui no card também, para vocês irem direto na aula. E aí, gente, essa aula é uma atualização da aula que foi ministrada anteriormente, em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está sendo bastante cobrada em provas, tá? Essa decisão vem sendo muito cobrada em provas, e eu estou vendo com mais frequência a FGV, a banca FGV, cobrando bastante esse enunciado. Na verdade, não é nem enunciado, se a gente pode falar assim, enunciado de informativo do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, a aula 3 lá foi especificamente sobre o arquivamento do inquérito policial, tá? Então, como é que esse arquivamento se deu após a sistemática promovida, aliás, após as alterações promovidas pelo pacote anticrime lá em 2019. Então, em razão dessas alterações, o STF recentemente decidiu, e essa decisão ela precisa ser analisada e precisa ser feita. Eu precisava produzir a aula também, e produzir essa aula e fazer referência, fazer uma complementação a que foi anteriormente publicada e que não tinha sido feita, tá? Beleza? Primeiro, a gente vai aqui ler como é que o STF decidiu, e a gente vai utilizar na leitura as minhas leis comentadas, que é um material que eu produzo aqui, que eu já produzo nos meus estudos, e eu produzo esse material e faço o upload deles lá no Drive, no nosso canal, tá? Então, se você for na descrição desse vídeo, você vai ver que lá tem um Drive. Lá no Drive tem uma pasta chamada Lei Comentadas. Lei Comentada, na verdade. E essas leis comentadas têm jurisprudências em remissão a artigos. Eu também faço grifos nos artigos para destacar quais são as partes que são bastante cobradas nas provas. E faço também remissão a jurisprudência, súmulas que fazem referência também ao artigo em questão. E vou mostrar para vocês agora como é que funciona, mas o material está lá, tá? Para vocês acessarem, beleza? Então, ó, vejam só como é que funciona o material e como é que ficou a decisão do STF. Esse daqui é o Código do Processo Penal, perdão, ele está comentado, tá? Então, vocês veem que tem grifos e a gente vai partir especificamente para o artigo 28, tá? Artigo 28 do Código do Processo Penal. E aqui é a decisão do STF, que é o informativo 1106. Vejam o que foi que o STF decidiu, e aí aqui nós vamos ler juntos o que ele decidiu, e o que foi de tão importante aí na sistemática de arquivamento do IP. Vejam só. O informativo ele vai dizer o seguinte: o STF atribuiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo para assentar que. Qual foi o dispositivo? Artigo 28, tá? E aí, ao artigo 28, ele atribuiu interpretação conforme a Constituição e ele assentou o quê? Olha o ponto 1. Mesmo sem previsão legal expressa, o MP possui o dever de submeter a sua manifestação de arquivamento à autoridade judicial. Assim, ao se manifestar pelo arquivamento do IP ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Quais são os primeiros pontos aí que a gente pode já destacar como alterações, né? Sua manifestação
ao juiz competente, tá? No o vide que vocês viram lá na aula 3, ele já está, ele retoma aqui, só que com o acréscimo do juiz. Então, o vide é vítima, investigado e delegado, que é a autoridade policial. Beleza? E só fazendo uma ressalva também, nessa parte que o informativo diz, ao se manifestar pelo arquivamento do IP ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, a gente equivale aqui o PIC, né, do MP. Então, a gente tem o IP e o PIC, que também é possível, que também vai partir para essa mesma sistemática de arquivamento. Tranquilo? Ponto 2. Não existe uma obrigatoriedade de o MP encaminhar os autos para o PGJ ou para a CCR. Então, segundo decidiu o STF, o membro do MP ele pode encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver para fins de homologação na forma da lei. Beleza? Olha o ponto 3, que aliado ao primeiro é extremamente importante. Mesmo sem previsão legal expressa, o juiz pode provocar o PGJ ou a CCR caso entenda que o arquivamento é ilegal ou teratológico. Mas, Jardel, o que cargas d'água é teratológico? Teratológico ou teratologia no mundo jurídico significa algo que é absurdo. Então, o juiz, aliás, o Ministério Público, a manifestação do MP, ela foi absurda, assim, não tem nenhuma base legal. Ele tirou, assim, vozes da minha cabeça. Então, teratologia é isso, é algo absurdo, tá? Aí, continuando, desse modo, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. E aí, se o juiz entender que a manifestação de arquivamento foi correta, ele não precisa proferir decisão homologatória. Ele não homologa, o juiz não homologa o arquivamento. Basta se manter inerte. Beleza? Gente, agora vamos no organograma aqui. Vamos ver como é que fica esse arquivamento. Vamos ver aqui o passo a passo e como é que fica o arquivamento do inquérito policial base nessa nova decisão do STF. Vem comigo. Está aí o organograma de sistemática de arquivamento do IP e eu vou lhe explicar com calma aqui, utilizando esse marcador de texto amarelo, tá? Marcador de texto amarelo. Beleza, eu estou aqui, ó. Inquérito policial, delegado, tá? E aí o que acontece? O delegado, ele indicia ou não, se não tiver razão para indiciar, ele termina, faz o relatório dele e após a conclusão do IP, ele envia esse IP para quem? Para o MP. Ou querelante, né? Mas aqui eu vou utilizar o exemplo do MP, tá? Do MP. Então, o que acontece? Se o MP verificar que é a hipótese de arquivamento, o que é que o MP vai fazer? Ele vai mandar para o órgão superior dele, né? Ele vai mandar aqui, ó. Ele vai remeter aqui, como vocês estão vendo nessa setinha, ele vai remeter para o órgão do MP, que é esse órgão numa corzinha mais clara. Ele vai enviar para esse órgão de revisão, tá? PGJ ou o órgão de revisão competente. Só que, gente, ele precisa adotar algumas medidas antes de enviar, tá? E quais são elas? As medidas são, ele precisa comunicar a algumas pessoas, né? Então, qual é a primeira pessoa interessada e que deve ser comunicada? A primeira pessoa é a vítima. Então, ele vai comunicar a vítima do arquivamento do inquérito policial. Essa vítima, gente, ela é importante por quê? Porque ela tem um prazo, tá? Prazo para quê, Jardel? Ela tem um prazo para analisar a manifestação de arquivamento do MP. E essa manifestação de arquivamento do MP, ela vai ser analisada em 30 dias, tá? Em 30 dias. Jardel, e se ela não concordar, se a vítima não concordar com o arquivamento, com a manifestação de arquivamento do MP, o que é que ela pode fazer? Ela pode instigar esse órgão aqui, vocês estão vendo que tem essa linha pontilhada, então ela vai mandar um recurso para esse órgão do MP
justamente discordando do arquivamento do inquérito policial, que foi a manifestação do Ministério Público. Beleza? Então, fiquem de olho nessa vítima. Inclusive, ela está no organograma aí em vermelho, porque ela é importante. Ela tem um prazo para fazer, para observar essa manifestação, que esse prazo é de 30 dias. Beleza? Depois de comunicar a vítima, o MP precisa comunicar quem? O investigado. Aquela pessoa que está sendo investigada, ela precisa tomar ciência do arquivamento. Beleza? Depois de comunicar o investigado, ela tem que comunicar quem? O delegado. Autoridade policial ou delegado, né? E aqui é o VID, né? Pra gente não esquecer, né? Esse macetezinho aí, pra gente não esquecer. É o VID. Vítima, investigado, delegado. Beleza? E aqui, por fim, vocês estão vendo que tem um juiz. E aqui é a alteração do STF, né? É que o STF diz, olha, MP, não tá lá no 28 não, que você precisa. Aliás, não está expressamente dizendo que você precisa comunicar ao juiz lá no 28, mas a partir da decisão do informativo 1106, você deve comunicar ao juiz. E aí, o que é que o juiz vai observar na manifestação do MP? Ele vai observar duas coisas. Ele vai observar se tem, ilegalidade, e 2, se tem teratologia, se essa manifestação ela foi ilegal ou se ela foi teratológica. De novo, Jardel, o que cargas d'água é teratologia? O que é teratológico? Teratológico é absurda uma decisão, uma manifestação, na verdade, de arquivamento absurda. Então, se o MP se manifestou de forma absurda, sem base legal, tirando argumentos de vozes da minha cabeça, então o juiz ele pode fazer o quê? Ele observou, e aqui a gente vai dar um exemplo. Suponha que o MP foi lá, comunicou ao juiz. Aí o juiz percebeu que essa decisão é ilegal. Essa manifestação de arquivamento é ilegal. O que é que o juiz pode fazer? O juiz, ele pode, eu vou puxar aqui a setinha, ó, ele pode instar também o órgão do Ministério Público, o órgão superior, no caso, o órgão superior do Ministério Público a respeito desse arquivamento, dizendo, órgão do Ministério Público, órgão superior, PGJ, ou órgão competente. Vejam só aí, ó, a teratológica, a decisão que foi tomada aí por esse membro ministerial, beleza? E aí, vamos de novo voltar aqui, fazer essa ressalva, super importante, de novo no informativo. Olha o que é que o informativo diz. Mesmo sem previsão legal expressa, o juiz pode provocar o PGJ ou o CCR caso entenda que o arquivamento é ilegal ou teratológico. Ou seja, ele pode mandar, assim como a vítima, ele pode mandar, na verdade, pode instigar o órgão superior do Ministério Público para que, afirmando que, órgão, a gente tem uma manifestação aqui absurda, tá? Uma manifestação absurda de arquivamento e a gente precisa rever isso. Beleza, gente? Essa aula é um pouquinho mais curta, mas eu precisava fazer essa atualização aí da parte 3, da aula 3, na verdade, de inquérito policial, que aquela aula em específico, ela só trata do arquivamento do inquérito. E quando vocês assistirem essa aula 3, ou assistir a aula 3, complementem o conteúdo com essa aula aqui, que vai ficar sendo a aula 4 de inquérito policial. Beleza, gente? Eu, desde já, agradeço por demais aí as visualizações. Se você está gostando do conteúdo, clica no gostei, compartilha e me deixa saber se eu estou lhe ajudando aí no seu processo de aprovação. Deixa um comentário aqui, me segue lá no Insta, @jardel_rferreira. Me deixa um comentário, uma sugestão, dizendo se está gostando do conteúdo. E, enfim, manda uma mensagem para mim. E outra coisa, se você está assistindo as aulas aí, está com dúvida, é como eu sempre digo aqui nas aulas, não leva dúvida para a prova. Não leva dúvida para a prova, tá? Então eu vou ter um prazerzaço em responder as suas dúvidas. Se não quiser colocá-las aqui nos comentários, que eu recomendo que faça, comenta aqui no
no vídeo com a sua dúvida, mas se você se sentir melhor, pode mandar no meu direct do Instagram, @Jardel_Ferreira, que eu vou ter o prazerzão de responder. Beleza? Gente, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.